O Kuma continua sua investida, sem falar que descobrimos mais algumas coisas em relação aos seus poderes. Não só os dele, como estamos começando a ver mais dos poderes da Bonnie, além dela apenas ficar mais nova ou mais velha. O Kako também mostrou um pouco do que ele tem guardado contra o Zoro e temos uma revelação surpreendente em relação a Stussy. Oi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nerd de Palha. E como eu tava com saudade do capítulo de One Piece, hoje com o capítulo 1072, que tá recheado de informação nova e interessante e chocante também, por sinal. Mas, antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de Xandora para receber notificação de vídeo novo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ficou surpreso com as revelações sobre a Stussy. Sem mais delongas, bora lá! Começando pela história de capa, onde temos um pouco do passado dos Mads, agora com o Judge, o Caesar e o Queen mostrando o que cada um sabe fazer de melhor. Caesar começando a criar as suas Akumas no Mi artificiais, o Queen com suas armas químicas e o Judge desenvolvendo suas armas físicas. Com o detalhe que o Vegapunk e a Mulher Misteriosa não estão na capa, hein? Acho que a partir deste capítulo, a história de capa, veremos o porquê os Mads começaram a se desfazer, né? E algo muito interessante que o Oda vem fazendo é inserir detalhes que estão acontecendo na história de capa dentro do capítulo. Se lembrarmos, tivemos o capítulo de mostra por empresa, porque ela tinha sido sequestrada na história de capa dela, e mostrava quem foram os seus sequestradores. E eu tô gostando desse método que o Oda tá abordando aí, deixa a história de capa mais interessante e ainda une duas coisas distintas, que são os eventos do capítulo e os eventos da história de capa. Bom, no início do capítulo temos uma recordação, mas que não vemos os eventos dela, apenas o relato dele. Vegapunk é o diretor do Instituto de Caridade para a Paz, Mads, e diz que ela é uma humana, um sucesso. Mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele, e que este é um grande passo para a paz mundial. Então vamos ver o que anda acontecendo com o Vegapunk e a Bonnie, que está na sua forma criança fazendo o Vegapunk de otário, achando que ela tinha se machucado. Ela então vira uma Bonnie grandona, musculosa, na verdade é uma técnica dela, Distortion Future, distorção do futuro, e tenta dar-lhe uma porrada no Vegapunk. Em seguida ela usa um Toshitsuki, a punhalada do pós-vida, e faz com que os anos de vida do Vegapunk se tornem objetos brilhantes. Assim, ele acaba se tornando uma criança. Ele pede para que ela traga-o de volta, e ela menciona que o poder dela não afeta permanentemente seres vivos. Bonnie, mais brava do que o Josuke quando falam mal do cabelo dele, quer saber o motivo do porquê o Vegapunk matou o pai dela. Vegapunk diz que se ele disser um motivo, só vai machucá-la mais ainda. E a cena corta para o Kuma que está na cara e na coragem e nas mãos nuas escalando a headline. Primeiramente, o poder da Bonnie, estamos vendo um pouquinho mais das facetas dele. O que a gente sabe, que a gente sabia na verdade, é que ele transformava ela numa criança e em uma velha. E afetava as pessoas também. Agora a gente tá vendo que não é só isso. Ela não apenas pode envelhecer, como rejuvenescer também, como também pode transformar anos de vida de uma pessoa em objetos, ao que tudo indica, objetos brilhantes. Mas ela assume também outras versões dela mesma, como a gente viu aí com Distortion Future. E pasmem, até agora o nome da fruta dela não foi revelado. Talvez os poderes dela tenham a ver com a idade não só dela, mas também de outros seres e objetos. Mas não apenas isso, ela pode manipular a idade dela ao ponto dela acessar uma versão de um futuro distorcido, ao que tudo indica. Então seria mais ou menos que a fruta da idade, mas é como se também o corpo dela viajasse no tempo. Se lembrarmos bem, ela deixou o Ruffy velho, e era o Ruffy do futuro que deu errado. Então deve ser mais ou menos nessa linha de raciocínio. Isso abre brecha para muita coisa esse poder. E isso nos leva a explicar o porquê o Akainu estava atrás do poder dela. Esse poder tem capacidade que a gente está começando a ver. Ela diz que não é permanentemente nos seres vivos, mas e com objetos? Objetos, pelo que a gente viu, pode ser que seja diferente. Em páginas a seguir a gente vê que ela envelhece uma alavanca ali com o seu Oil Shock, que é o choque do envelhecimento. Se essa era uma habilidade que era de tamanha importância para o Akainu e para o governo mundial, ela já foi utilizada, porque o Uruti já falou que ela já havia servido ao seu propósito, então poderiam matá-la. A Bonnie deve ter usado seus poderes em algo que não é um ser vivo. Tesouro Nacional, talvez? O que vocês acham? Seguindo, voltamos ao Kuma e a sua escalada até o topo da headline, que ainda não sabemos o motivo. E Vegapunk diz que prometeu ao Kuma que não iria contar, não importa o que aconteça.
o que deixa a Bonnie mais fula da vida. Então o Vegapunk diz algo que eu já imaginava. A decisão de perder a consciência, de se tornar um ser sem consciência, foi do próprio Kuma e de mais ninguém. Ela acha que o Vegapunk tá mentindo, mas ele diz que foi muito doloroso pra ele também. E esse é um momento tenso, porque vai intercalando entre a escalada do Kuma e essa discussão da Bonnie do Vegapunk. O Vegapunk ainda diz que o Kuma foi um amigo louvável e um homem excepcional. Esse respeito que ele tem por ele é o que não deixa contar pra Bonnie esse segredo. Mas ela não acredita em nada disso e se depara com uma porta que tem a marca da pata. Marca registrada do Kuma. O Vegapunk tenta despistá-la, mas não consegue. E é nesse momento que ela usa o Oil Shock e encontra uma das patinhas do Kuma, só que em manifestação física. Então temos um flashback do Kuma e do Vegapunk. O Vegapunk está comentando sobre um estudioso do East Blue que disse a ele que quando um humano morre, ele perde 21 gramas de massa. Esse seria o peso de uma alma humana, o que prova que a alma existe. Isso foi um experimento real, na verdade, publicado lá em 1907 pelo Duncan McDougall. Ele observou a massa de 6 pessoas no momento da sua morte e uma delas perdeu 21,3 gramas, assim ficou conhecido como o peso da alma. Vegapunk então nos revela mais sobre os poderes do Kuma. A habilidade da Nikkyu Nikkyu no Mi permite tornar visível o invisível, como por exemplo a dor. Ele transforma os nervos periféricos em ondas de rádio e os transfere, podendo ser usado nos outros. Mas o Vegapunk quer experimentar com memórias, que não deixam de ser sinais enviados pelos nervos. Qual é a massa e quão grande é uma memória? Uma pergunta ao Vegapunk se ele quer envergonhá-lo, e ele pede por favor e diz que a ciência pode avançar mais um passo sabendo disso. E ele promete que ninguém vai olhar. De volta ao presente, a Bonnie quer saber o que é aquilo. O Vegapunk pede para ela não tocar, dizendo que é dor e que pode matá-la. Mas ela sabe que não vai, pois ela conhece bem a habilidade do pai dela. Enquanto está ocorrendo, o Kuma continua escalando, mas é derrubado e acaba lutando contra marinheiros quando ele está tentando subir a headline. E antes da gente continuar o capítulo, pra mim, esse capítulo só tá cravando que o Kuma vai morrer. O Kuma fez o que ele fez, tornou um ciborgue sem consciência para manter a filha dele segura. Isso que pra mim é quase certeza, e é isso que eu acredito também. O que vai sobrar dele vai ser apenas o Serafim. E essa patinha, que são as memórias do Kuma, podem ser usadas no Serafim, o S-Bear. A patinha seria como se fosse um backup das memórias do Kuma, por assim dizer. Não sei, né? A Bonnie poderia recuperar o pai dela, só que ao mesmo tempo seria o pai dela numa versão mais nova que ele. Enfim, imaginando coisas aqui. Ah, sem falar que o Kuma tem algo que precisa ser revelado do Kuma, que é ele ser de uma raça especial, que não foi informada ainda qual é, mas existe a teoria dele ser de uma raça de um híbrido de um humano com um urso, o que faz todo o seu sentido, por conta do design dele. Tem as orelhinhas de urso, que eu achava que era parte do chapéu dele. Sem falar que lá em Thriller Bark, no capítulo 472, os Minions lá da Perona se perguntam se ele é um urso. E ele confirma isso. Teoria simples e direta, e provavelmente pode ser algo nessa linha mesmo. Mas enfim, continuando, a Bonnie pergunta se são as memórias do pai dela e cortamos para o laboratório, onde a galera tá vendo que o Uruchi subiu ao domo e o Shaka pede desculpas por estarem passando por defeitos técnicos. O Zop vê a vantagem e ali com o Zoro e os outros, mas o Shaka aponta para olhar com atenção, pois a probabilidade está contra eles. Os Serafins vieram também, e o Shaka aponta que eles não deveriam obedecer a CP0, e explica que, para diferentes situações, eles foram equipados com a habilidade de tomar decisões. Olha aí, o S-Bear recebendo as memórias do Kuma original e lutando para proteger a Bonnie. Quem sabe, né? Enfim, o Uruchi se pergunta se deram ordens a eles, mas eles não podem voltar, afinal, o domo já fechou. É então que a galera do laboratório decide tomar os Serafins para eles de novo. E seria a força deles novamente, afinal o Vegapunk é a autoridade ali, que perde apenas para os Gorosei. Isso, claro, quando estão pessoalmente. Então o Edson e a Lilith vão tentar assumir o comando dos Serafins. Então temos a piada no momento, e o medo de todo fã de One Piece, que é quando o Sanji fala que o Zoro vai morrer antes de ver One Piece. Que maravilhoso. O Sanji então vai junto com o Frank ajudar o Zoro, pra desgosto do Sanji, né? Mas foi a Nami que mandou, então ele vai tranquilo. Legal que ele se chama de Sanji Fim, terminação de Serafim, né? E o Frank chama ele de Encaracolado Fim. Muito bom. E agora vamos ver se o Zoro pode lidar com o Kako. É claro que pode, pelo amor de Deus, né?
Se não fosse pelo que acontece no final, o Kako já teria ido tranquilo. Ambos, Zoro e Brook, estão surpresos com a aparência do Kako. O Zoro disse que era pra ser uma girafa, mas está um pouco diferente do que antes. Sim, meus amigos, Kako realmente despertou a fruta dele. Temos o mesmo padrão de design para o despertar do Kako, como a gente viu com Uruchi. Então é possível afirmar que este design vai ser mantido para todas as frutas despertas, com essas nuvens escuras formando ali meio que uma juba e se estendendo e formando o arco ali em volta do pescoço do personagem. Mas agora eu me pergunto, e se o padrão do despertar da Zoan for diferente para cada subclasse de Zoan? Nas Zoans comuns tem essas nuvens escuras que lembram uma juba, nas ancestrais vai ser outro tipo e nas Zoans míticas são as nuvens mais comuns, brancas, etc. É um ponto a se pensar. Enfim, o Kako ataca o Zoro com um Kyokubigan, depois um Kiremendiro, onde ele consegue dar um zigue-zague com seu pescoço, e o Zoro diz que já está de saco cheio de inimigos que faziam zigue-zague, e que já lutou com muitos deles no país de Wano. Então, Uruchi ordena que os serafins destruem a Lab Phase antes do Vegapunk chegar. E eles realmente o fazem, mas aí que vem a reviravolta das reviravoltas. O Kako recebe uma mordidinha no pescoço por ninguém mais, ninguém menos do que Stussy. Uruchi se pergunta o que ela está fazendo e ela apenas diz que só colocou ele para dormir e que Uruchi deveria fazer o mesmo. E temos a revelação de que Stussy é um clone humano de Miss Buckingham, uma ex-membro dos Piratas Rocks, e o primeiro experimento de clonagem que foi um sucesso feito pelos Mets. E aqui a cabeça explode e o capítulo termina. Miss Buckingham, meus amigos, Stussy com certeza é o clone da Miss Buckingham, a mãe do Weevil, que o Weevil pode ser muito bem um clone mal feito do Newgate, o Barba Branca, por conta dela ter feito parte ali do experimento de clonagem dos Mads. Então, vou te falar, Miss Buckingham era bonita quando era mais jovem, o que será que aconteceu? Isso nos leva a pensar que de fato a personagem que estava com o Vegapunk na época dos Mads possa ser a Miss Buckingham, ao mesmo tempo é Stussy. Aí ela participou do processo de clonagem e assim foi gerada a Stussy que a gente conhece hoje. Por isso ela sentia falta de Egghead e sabia tanto de lá. A citação, a memória do início do capítulo é em relação a ela. E pelo que tudo indica, ela é o personagem que o Vegapunk ligou para pedir ajuda. Ela já estava em Egghead, aguardava por essa ordem e pode muito bem lidar com a CP0, tanto que lidou, né? Botou o Kako pra dormir. Pra assim os Vegapunks ganharem mais tempo. E a galera do Chapéu de Palha também. Jamais iria imaginar que seria ela. Jamais. Isso é uma virada inesperada. Isso só subiu o meu conceito. Quem viu o vídeo que eu fiz das possibilidades que eu colocava falando quem poderia ser esse personagem, falava que era outro Vegapunk, nada a ver, tá ligado? Vendo agora que é ela, pra mim faz todo sentido. Ela deve ter algum débito com o Vegapunk, talvez seja algo em relação ao mundo taxar ela como uma aberração e não reconhecendo ela como uma humana genuinamente, como é dito no início do capítulo. E ela agora está indo contra a CP0, vai colocar contra o governo mundial também. E vamos falar, hein, vampirona menina, agora a zona de morcego, mordidinha no pescoço, gostei de ver. E verdade, cara, eu fiquei em choque quando vi isso. E lá em Holy Cake, a Stussy toma um suco de girafa, que foi feito pela Smoothie. E agora ela bebeu o sangue do Kako, que comeu a fruta da girafa. Cara, isso daí é um foreshadowing de respeito. Chega a ser loucura até. Sem falar que a Stussy é uma mulher de um status, uma classe, um patamar que é difícil chegar, meus queridos. A mulher com cargo alto no submundo, agente secreta do governo mundial e agora clone de uma pirata. Pirata dos Rocks ainda. Além de ser uma vampirona, a mulher não para mesmo. Mas, meus amigos, que capítulo sensacional mesmo. Egghead tá sendo um arco de pura revelação. O suco dos mistérios de One Piece sendo revelados. E não vai parar por aqui não. Eu quero mais, quero continue até revelar quase tudo. Vamos ver o que vai acontecer com o Kuma aí. Espero que se revele logo as coisas em relação a Stussy e aos poderes da Bonnie. E quero saber logo qual é o nome dessa bendita dessa fruta. E todas as capacidades que ela possui. Mas agora eu deixo pra vocês, meus caros, o que acharam desse capítulo. Se surpreenderam com as revelações Stussy e Miss Buckingham separadas por um Vegapunk. Acham que o Kuma morre? Contem pra mim. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Abraços, se cuidem e até a próxima.